Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o 10º episódio da 5ª temporada de Riverdale. Então já se inscreve aqui no canal e deixa seu joinha nesse vídeo. Como vocês sabem, esse é o último episódio antes do hiatus de metade da temporada, o famoso mid-season finale. Então assim, como esse é um episódio que vem logo antes de uma grande pausa na série, a gente já sabia que ia ser um episódio bem babado. Mas eu vou falar pra vocês que eu não tava esperando as coisas que aconteceram. Eu acho que nesse episódio Riverdale seguiu por uns caminhos que eu honestamente estou chocada e eu ainda não sei dizer direito pra vocês o que eu acho sobre isso. E mais uma vez, tudo leva de volta pra Hiram Lodge. O cara tá aí tentando destruir Riverdale a todo custo. E nesse episódio ele vai sabotar a própria prisão dele. Então ele colocou uma bomba e ele soltou vários dos presos que estavam lá. E a gente sabe que lá a gente tinha alguns presos icônicos como Penelope Blossom, Charles e Chick. E também o tio do Art, né? Que tava preso lá. A gente viu ele inclusive em um momento no começo do episódio. Eu acho que foi exatamente pra lembrar a gente de que ele estava preso ali na prisão de Riverdale. Porque depois se ele só surgisse ia ficar meio uma parada meio pontas soltas. Então, com essa tentativa de trazer caos a Riverdale, Hiram foi bem sucedido mais uma vez. Pra começar, o caos começou na escola, né? Então, o Art e o Kevin estavam cuidando da noite de pais e professores ali na escola, onde os pais vão conhecer a escola, vão fazer um tour, vão conversar com os professores sobre o currículo escolar, enfim, né? Aquela coisa que essas escolas sempre têm. E aí, no meio disso, surgem os presos, né, da prisão do Hiram, que tinham como missão destruir a escola de Riverdale pra prejudicar as pessoas que estudam lá, as pessoas que estão trabalhando lá, porque o Hiram tava sentindo que a escola era um grande ponto de esperança para as pessoas de Riverdale. Essa cena por si só ela é bem bizarra, porque o Art vai lutar ali com todos eles, né, com vários dos presos e tudo mais, então tem várias cenas de luta mesmo, do Art, mano, dando porrada e tomando porrada também. O Kevin, em determinado momento, fica, né, na ameaça de uma arma e ele tá querendo, enfim, se impor, porque ele não quer que ninguém se machuque, mas no final das contas o Art acaba ajudando ele e eles conseguem derrubar um dos presos que tava lá ameaçando todo mundo. Mas assim, nesse momento, a grande incógnita pra mim é o general, que é o chefe do Art. Ele fica lá com cara de nada o tempo inteiro. Tipo, eu entendo que assim, nem todo mundo precisa ser daquele jeito igual o Art, né? Nem todo mundo precisa se jogar ali, mas o cara me pareceu um cara super, tipo, ele ficou só observando, ele não tinha reação nenhuma, foi uma coisa super esquisita. E nesse episódio a gente descobriu que ele tem algumas coisas meio estranhas que ele faz, né? E aparentemente todas as missões que esse general colocou os soldados dele eram missões meio estranhas, que tinham aparentemente segundas intenções, né? Coisas que eles não estavam sabendo. Tanto que uma das missões do Art, que foi a última missão que ele fez, que depois disso ele foi dispensado, era uma missão dessas, e aí o cara quer dar uma medalha de honra pra ele, e o Art não quer aceitar. Isso, né, começa a rolar uma briga ali de poder entre eles, e obviamente esse general não fica nem um pouco feliz com o Art. E aí a gente tem todo esse negócio da escola, que acontece tudo isso, e em determinado momento aparece o tio do Art, e ajuda eles a tirarem todos os pais que estavam ali na escola, né, em segurança, né, afastado desses presos que estavam causando muito. Enquanto isso, né, uma outra pessoa que sofreu não, mas que teve um encontro com um dos presos foi a Cheryl, obviamente. Nesse episódio, de novo, eles trouxeram aquela história de que o Hiram queria comprar as terras de Maple da Cheryl, porque elas estão em um lugar muito importante para a construção que ele quer fazer de Soldale. E aí, a Cheryl não quer vender de jeito nenhum. O Red tenta conquistar a confiança do Hiram de volta, fazendo um negócio com a Nana Rose, mas depois a Cheryl fala que aquela negociação não valeu nada, porque a Nana Rose já é considerada senil, né, há alguns anos. Enfim, o Red bota fogo na floresta de Maple da Cheryl. A Penelope aparece e diz, a floresta tá pegando fogo, tal, e daí aí rola uma situação muito esquisita, que a Nana Rose fala que o único jeito de agradar a maldição, né, já que os Blossom estavam vivos ainda, o único jeito de fazer jus a essa maldição era sacrificando uma pessoa inocente. E aí a menina que tava pegando a Cheryl sai correndo, é uma coisa muito bizarra, gente. Acho que, tipo, eu não sei, gente. Eu acho que tem alguns limites que a gente não ultrapassa, e esse episódio ele falou só simplesmente, tipo, foda-se, vou ultrapassar todos e absolutamente todos os limites. A Cheryl e a mãe dela começam a rezar pro vento bater lá e jogar as chamas pra outro lado. E aí, aparentemente, no final, meio que dá certo, né? O Red até fala, teve uma tempestade muito bizarra que acabou salvando uma parte do terreno. E só que a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se a Cheryl vai implorar pro Hiram comprar o terreno dela ou, enfim, qual que vai ser a resolução disso, né? Esse foi o ponto que ficou em aberto, e o fato de que a Penelope saiu da prisão e está de volta, e a gente agora não sabe quais artimanhas ela vai aprontar a partir disso. E
por fim, a última pessoa que sofreu com os presos foi ela, obviamente, Betty Cooper. No final do episódio passado, a gente viu que o Glenn chegou em Riverdale, e aí nesse episódio ele chama ela pra investigar. Eles estão investigando o negócio da estrada, né, dos caminhoneiros e tudo mais, e aí ele menciona que eles acham que o pai da Betty, Hal Cooper, o falecido Black Hood, pode ter alguma coisa a ver com tudo aquilo que tá rolando. E nisso a Betty e ele começam a ouvir algumas fitas antigas do Hal Cooper pra tentar identificar. Em uma delas, a Betty identifica ele falando sobre um aplicativo, um site lá, que era o site que as meninas que tinham sido sequestradas entravam pra marcar esses encontros. Será que é o caso de um assassino que vem seguindo, tipo assim, sendo recriado, né, com o passar das gerações? A gente também descobre que o Glenn, ele não é flor que se cheire, porque ele está escrevendo a dissertação dele sobre a família da Betty. Ele não tinha falado isso pra ela, então ele não tinha pedido a permissão dela, e obviamente que ela ficou bem pé da vida com ele, né, com razão. E aí, quando elas estão comemorando o aniversário dos gêmeos, que nesse episódio empurram um coleguinha pra baixo da escada, né, e aparentemente não sentem remorso nenhum sobre isso, e a Betty e a Alice ficam tipo, meu Deus. E eles têm armas, né, e eles estão lá e eles falam que eles querem que a Alice case os dois, né, e que eles querem que eles sejam casados ali na casa deles, né, que seria a casa da família, e depois eles iriam embora, fugiriam da prisão, viver felizes pra sempre. Eu não sei, mas eu achei tudo isso bizarro. De novo, eu acho que esse foi o momento que eles olharam o limite e eles falaram, a gente vai ultrapassar esse limite, porque toda essa cena foi super bizarra. Aí, em determinado momento, o Glenn aparece de surpresa, ele e o Charles se conhecem da academia do FBI, rola um climão ali, e aí o Charles e o Chick decidem fazer um jogo que se chama Pincushion Man, ou seja, aquela almofadinha de colocar agulha, né, que você vai apoiando as agulhas quando você tá costurando. A ideia é pegar uma faca gigante e enfiar nele. Eles queriam que os gêmeos fizessem isso. E aí, tipo, a Betty fala, não, de jeito nenhum. E daí ele fala, então tá, então você vai fazer isso, você vai pegar essa faca e vai enfiar nele. E aí ela vai, tipo, você confia em mim e tal. E ela enfia uma faca no Glenn, só que ela faz isso de uma forma superficial, e logo em seguida ela ataca o Chick, a Alice ataca o Charles, rola uma treta e tal. O Charles toma um tiro. Eu acho que ele morreu, né? Ele tomou uma facada no peito, não é possível, né? Então eu acho que o Chick agora sim descansa em paz, mas o Charles foi pro hospital, de volta pra prisão. Então eu tenho a impressão de que talvez isso não seja o último momento que a gente vai ver o Charles. Acho que principalmente sabendo que ele tem essa rixa com o Glenn, é possível que ele queira voltar pra se vingar do Glenn em algum momento, né? E o Glenn também foi pro hospital, ele tá bem, mas eles vão continuar investigando as coisas. E no final, a última cena que a gente tem da Betty é ela se vestindo de caminhoneira e entrando num caminhão pra ir lá pra estrada, que é a estrada que tá amaldiçoada lá, que acontece todas as coisas, que o FBI tá investigando, e ela vai investigar as coisas com as próprias mãos. E aí a gente tem quem? Veronica Lodge. Eu já tinha falado pra vocês na semana passada que eu queria muito que ela tivesse alguma história que não envolvesse nenhum homem, ainda não foi dessa vez. Então nesse episódio ela foi fazer o acerto de contas dela com o Chad, porque ele ainda não tinha assinado os papéis do divórcio, que ela tinha pedido há alguns episódios atrás. Então ela vai pra Nova York pra se reencontrar com ele, contra a vontade do Art. Mas assim, sinto muito, querido, mas você não pode mandar na vida dela, e ela ainda é legalmente casada com o cara. E aí, assim, erro atrás de erro, eu diria, sabe? Ela se deixa levar pelo romance, pelo jantar, e eu entendo, porque obviamente, apesar de eles estarem numa situação ruim agora, né, a própria Verônica fala isso pro Art, que ela amou muito o Chad, que eles tiveram momentos bons, mas que desde que rolou esse acidente, que é o acidente do helicóptero que aconteceu depois de uma festa que eles foram, ela tava com ele por pena, porque eles quase morreram no acidente, e porque ela tinha desejado a morte dele nesse dia, depois da briga dele. Então ela se sente culpada e ela ficou com ele por culpa e por pena. Ela vai pra lá e daí ela se deixa levar pelo romance e pelos gestos dele e tudo mais, e aí no dia seguinte ela descobre que ele não assinou os papéis do divórcio e que na verdade ele falou, olha, a gente não pode se separar porque eu fiz algumas apostas erradas, perdi meu dinheiro, então, né, ele na verdade jogou sujo na bolsa, e ele pode ser investigado, né, por lavagem de dinheiro, enfim, por corrupção, essas coisas. Ele e a Verônica vão ter que se manter casados, porque senão ela pode testemunhar contra ele, e ele também pode. E ele colocou todos esses esquemas nos negócios dela, então ela está enfiada no meio dessa história, e aparentemente ela vai ter que ficar casada com o Chad. E aí agora a gente começa uma nova fase de um relacionamento bem tóxico e bem horroroso. Então vamos ver o que vai vir por aí, né? Eu falei pra vocês que achava que o Chad não tinha terminado a sua participação em Riverdale. Ainda acho que a gente vai descobrir alguma relação mais forte dele com o Hiram Lodge, porque não é possível que não tenha dedo de Hiram Lodge nessa história toda. Mas sei lá, né? Eu ainda torço pra Verônica ter uma história só dela em algum momento. E aí a gente parte pro nosso último núcleo, né? Esse episódio foi bem assim, porque foram núcleos muito separados, eles quase não interagiram. E eu confesso
que isso me deixa um pouco triste, porque eu gosto muito, eu acho que a série ganha muito quando os personagens interagem entre si. Eles estão ali alinhados na mesma história, porque eu acho que uma das coisas mais legais da série, em algum momento, foi a amizade dos quatro. E eu sinto que depois desse salto temporal, eu entendo, porque obviamente eles ficaram muito tempo separados, e isso me deixa um pouco chateada. Eu acho que os roteiristas poderiam colocar um pouco mais disso dentro da história dessa quinta temporada. De qualquer forma, no começo do episódio, o Jug e a Tabitha se beijam. Esse é o casal que eu quero, entendeu? Eu tava esperando esse casal acontecer. Finalmente aconteceu. E aí rola um momento climão, depois eles falam, não, a gente vai ser só amigo e tal. E a gente sabe o que acontece toda vez que alguém fala que vai ser só amigo. A gente já sabe o que vai acontecer. Só que aí, depois disso, eu achei, ó, foi ladeira abaixo. Pra mim, essa história aí que o Jug segue nesse episódio foi bizarra. Então ele fala que quando ele teve bloqueio de escrita há uns anos atrás, a forma que ele usou pra desbloquear foi usando cogumelos alucinógenos. Não usem cogumelos alucinógenos nem qualquer tipo de droga, tá, gente? Usa o cogumelo, tem uma viagem muito louca, e nessa viagem ele fica super criativo e escreve pra caramba. E foi assim que ele conseguiu terminar o livro dele, que ele tava parado, né, que ele tava empacado do livro. O agente dele fala que vão comprar um texto dele, uma parte do livro novo, só que precisa ser XYZ, e ele não escreveu ainda, então ele tem a brilhante ideia de usar cogumelos alucinógenos de novo pra poder escrever. Ele pede ajuda pra Tabitha, ela fala que não vai ajudar ele, e aí, de qualquer forma, ele liga pro traficante dele e pede os cogumelos. E quem aparece em Riverdale levando os cogumelos é ninguém mais, ninguém menos do que a Jess, que é a ex-namorada do Jug lá de Nova York, que apareceu no primeiro episódio pós-salto temporal. Eu também achava que ela ia voltar em algum momento. Fiquei feliz que ela voltou nesse episódio, principalmente porque a Tabitha colocou ela no lugar dela, entendeu? A hora que ela aparece, a Tabitha toma as rédeas da situação, porque o Jug tá com cara de banana, e aí ela fala, olha, Jughead, eu não concordo, mas eu vou acompanhar você usando esses cogumelos, mas vai ser a única vez que a gente vai fazer isso. Eu quero, assim, uma mulher que coloque este homem no prumo, entendeu? Porque não está dando, Jughead, não está dando. Então o Jughead se prende no bunker, né? Na verdade, a Tabitha prende ele no bunker. Ela cozinhou os cogumelos num hambúrguer pra ele, o que eu achei bem icônico da parte dela. E aí o Jug começa a ter uma viagem muito louca. A hora que ela volta pra checar ele tá, mano, peladão lá, dançando, tá? É uma situação bem esquisita. E aí ela fala, não, beleza, mas você veio aqui pra escrever. Então, ela bota uma algema nele, prende ele na mesa e bota ele pra escrever. Só que aí o erro da Tabitha foi ir embora. É óbvio que assim, ela não tinha obrigação nenhuma de ficar ali, porque pelo amor de Deus, né? Mas, acho que foi um pouco inocente da parte dela achar que tava tudo bem deixar uma pessoa muito doida de cogumelo ali sozinha, sem observar essa pessoa. O Jug tem várias alucinações. Uma delas é com a Jess, a outra é com a Beth. Então ele alucina com a Beth inclusive de rabo de cavalo, né? Ele fala que o término deles foi muito traumático, que ele ficou muito triste, que a Beth magoou muito ele na época da escola e que ele não superou isso até hoje. Então a gente teve finalmente uma demonstração de sentimentos da parte do Jughead, tava esperando também, né? Porque aparentemente tava uma coisa meio esquisita ali. Só que ele tem uma alucinação com ela. É um momento muito esquisito, rolam várias coisas. Tá rolando a Jess, a Beth, aí aparece uma figura ali, uma silhueta de uma figura na entrada do bunker, é uma coisa meio assustadora, assim, de leve. E aí no final, a gente vê a porta se abrindo. A Tabitha voltando para o bunker e ela não encontra o Jughead. Alguma parte dessa alucinação dele foi real. Eu acho que a Jess, de alguma forma, eu não sei como, mas de alguma forma ela encontrou esse bunker e tirou ele de lá enquanto ele tava doidão, porque ela é descompensada, acho que deu pra ter essa ideia de que ela é descompensada, e ela tirou ele de lá enquanto ele tava doidão. Só que a Tabitha encontra o manuscrito do livro dele e a algema ensanguentadíssima. E aí o Jughead cortou a própria mão fora, gente, porque a algema tá fechada, né? Que ela mostra, a algema tá fechada. Então, assim, ele deu um jeito de arrancar a mão dele de dentro da algema, que é impossível, né? Então, assim, ou a pessoa abriu e fechou a algema, mas ela tá toda ensanguentada, o manuscrito tá ensanguentado e o Jughead está desaparecido. E agora a gente tem uma grande pausa até julho. No dia 7 de julho a gente tem o 11º episódio da quinta temporada de Riverdale. Um longo caminho pela frente, mas quando a gente voltar, a gente volta a ter vídeo, a gente volta a ter live lá na Warner, no YouTube da Warner, no Twitter da Warner e também ao vivo na Warner Channel logo após o episódio. Então o episódio passa 9h40, 10h30 a gente entra no Popstock pra falar de tudo que aconteceu no episódio. Eu sei que vai ser difícil esse atos, mas a gente vai ter um monte de outras coisas legais aqui no canal enquanto isso, e aí em julho a gente tá de volta pra falar de Riverdale. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!